Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Hoje, sábado, dia 21/8, nós iremos refletir no nosso podcast diário sobre a vocação sacerdotal. Eu sou Camila, da Pastoral da Comunicação, e espero que você esteja gostando dos nossos podcasts falando sobre o mês das vocações. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, enfim chegou o final de semana, dia de um pouco de descanso, ou também um dia para organizarmos melhor as nossas coisas, nossas tarefas, dia de também irmos à igreja, rezarmos. Muito bem. Vamos dar continuidade aos nossos podcasts falando sobre as vocações. No podcast anterior, refletimos sobre a vocação do matrimônio. E hoje nós iremos falar sobre o sacerdócio. O que é o sacerdócio? O sacerdócio é um dos caminhos que conduzem à santidade. Ser sacerdote é colocar-se à disposição para agir em nome e na pessoa de Cristo, o bom pastor. É estar a serviço de todos. Muito bem, querido irmão e querida irmã, hoje refletindo sobre a vocação sacerdotal, uma das vocações muito importantes. E para melhor compreender a importância dessa vocação, vamos ouvir algumas palavras muito importantes. É Jesus quem escolhe o padre e o envia em missão. Em nome de Jesus, o padre se coloca a serviço da comunidade cristã. Ele age em nome de Cristo, acolhe, perdoa, une a comunidade e a motiva a viver a fé. É muito importante a presença do padre na comunidade para que ele possa estar cuidando do seu rebanho. São muitas as ovelhas a qual Jesus confia a ele essa missão de ser um bom pastor. E em nome de Jesus, ele se coloca a esse serviço para estar sempre agindo em nome de Cristo. Toda a vida do padre é serviço, é doação, é entrega, é gratuidade. O padre não vive para si, mas em função da comunidade, do Evangelho, de Cristo e do povo. A missão do padre é conduzir as pessoas ao encontro com Jesus. É ajudar as pessoas a libertarem-se do pecado e recolocá-las no caminho do bem. Olha só que bonita é esta vocação e que grande é essa missão dos padres. Sempre ajudando a sua comunidade, ensinando tudo aquilo que Cristo deixou para nós e assim ajudando as pessoas a trilhar no caminho do bem, a serem libertas do pecado e sempre praticar os ensinamentos e os mandamentos que Cristo nos deixou. Os padres são, ao mesmo tempo, preocupados com a humanidade e com as injustiças e entusiasmados por Jesus Cristo. Os sacerdotes se dedicam a difundir o Evangelho e a colocar os ensinamentos de Jesus em prática. O padre, ele sempre se preocupa com o bem-estar da sua comunidade, com o seu povo, com toda a humanidade. E ele sempre se preocupa com esses atos de injustiça, as maldades que são causadas pelos irmãos uns aos outros. Isso deixa os padres muito preocupados, às vezes entristecidos, por ver tantos irmãos e irmãs perdidos em caminhos sem futuro. Pessoas que não praticam o bem, que não vivem conforme o Evangelho e nem colocam em prática os ensinamentos de Jesus. Os padres têm uma missão muito importante, por isso devemos sempre respeitá-los, apoiá-los e ajudá-los.
e principalmente cuidar deles, pois são pessoas que estão sempre dispostas a ouvir você, a te ajudar. Então, reze por eles, cuide deles, para que possam sempre estar firmes e perseverantes na fé. É difícil ser padre hoje, diante de uma sociedade materialista, na qual o dinheiro, o poder, a fama e o prestígio são elementos que têm muita força de sedução, mas que se contrapõem aos valores cristãos. Por isso eu reforço que devemos sempre rezar pelos padres. Realmente não é fácil ser padre nos dias de hoje, presenciando tantas injustiças, vendo que as pessoas dão mais sentido ao dinheiro, ao poder, do que serem pessoas caridosas, praticantes do bem. A falta de amor causa muito isso. O convite de Jesus é este: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser seguir Jesus como padre, tem que libertar-se de si mesmo e abraçar essa missão. O padre é chamado a libertar-se de tudo que o prende, que o amarra ou escraviza, para, na liberdade, colocar-se a serviço do Evangelho e do povo de Deus. Por isso, querido irmão e querida irmã, esta vocação é uma vocação importantíssima, pois a figura do padre e a sua missão faz parte da nossa caminhada. É um pai espiritual que nos aconselha e que nos ajuda a seguir firmes. São pessoas de bom coração, pessoas dispostas a abraçar a missão, pessoas que sempre estão a serviço de Cristo, a serviço da humanidade. Por isso, às vezes, é tão difícil para eles, tão difícil, porque passam por tantas dificuldades, tantos problemas, né? São pessoas que às vezes se sentem só, muitos por morarem sozinhos, né? Longe de suas famílias. Por isso nós devemos cuidar para que eles possam cada vez mais se sentir firmes na sua caminhada, acolhidos, amados. Não devemos maltratar os nossos padres, julgá-los. O diálogo é a porta para tudo. É melhor conversar para que ambos possam entender a parte um do outro. O padre tem uma grande missão na igreja. E para que essa missão possa ser feita com bastante êxito, é muito importante a sua colaboração, a sua ajuda. Por isso, reze pelo seu padre. Coloque sempre ele nas suas orações, para que ele fique livre das pessoas que querem fazer o mal, que não são praticantes da palavra de Deus, para que elas possam se converter e entender a grande missão e o significado de um padre dentro de uma paróquia. Querido irmão e querida irmã, que você possa estar aprendendo muito com os nossos podcasts, pois a nossa missão é evangelizar. Eu desejo a você um final de semana abençoado, que você possa ir à igreja, rezar. Domingo é dia do Senhor, participe da Santa Missa, se entregue a esse amor de Deus. E não se esqueça de sempre estar em oração por todas aquelas pessoas tão necessitadas de uma oração, que às vezes estão passando por momentos tão difíceis. Reze por elas e reze também pelos sacerdotes do mundo inteiro, pedindo para que Deus abençoe os nossos bispos, os padres, o Papa, que são pessoas tão importantes e necessárias na igreja.
Querido irmão, querida irmã, não esqueça de deixar a sua curtida, o seu comentário e compartilhar com mais pessoas esse nosso podcast de hoje. Na segunda-feira, nós iremos refletir sobre o que é a vida religiosa, tá bom? E assim nós vamos dando sequência a estes podcasts falando sobre vocação. Grande abraço a todos, mais uma vez, ótimo e abençoado final de semana.